Esse daqui é o Abir X9. Simplesmente o melhor aspirador robô que você pode comprar hoje. É o melhor custo-benefício, fica nesse vídeo que eu te provo isso. É a primeira vez que eu vou começar um vídeo com preço. 1.280 pila. Direto no Brasil, tá? Sem imposto nenhum. E deve rolar um cupom de desconto, vou deixar aqui pra vocês na descrição, tá? Mas esse aspirador robô aqui, ele é o melhor compromisso de todos. Começando pelo unboxing, que já é completíssimo. A gente tem aspirador, base de carregamento e vários acessórios que vêm junto com ele. Porque muitas vezes a gente compra um aspirador robô e esquece que os acessórios, né? Ter acessórios à disposição com preço bom é um ponto extremamente importante para sua economia. E além dele já vir ali com filtro extra, com escova rotatória extra, a própria Abir propõe lá, na página oficial deles do AliExpress, esses kits por preços que honestamente são corretíssimos. São itens aí que você vai trocar a cada 6 meses, mais ou menos. Então comprou o aspirador, um ano de boaça, aí lá na frente, quando você tiver que comprar acessório, tem. Apesar de ser barato, a gente vai encontrar tudo aqui no X9. Desde uma navegação a laser com essa parte aqui, olha, que é justamente o sensor que ele vai usar para poder se localizar e também mapear os locais da sua casa, saber onde que é a cozinha, onde que é a sala e poder passar, aspirar normalmente de maneira totalmente independente. E sim, você vai poder separar os cômodos e pedir limpezas específicas, inclusive em zonas. Você vai ter ali sala, cozinha, banheiro. Quero limpar só essa partezinha aqui. Pode. Nas especificações, a Abir também fala pra gente que ele vem com uma limpeza UV, que não é 1000% eficaz, mas ajuda a matar uma boa parte das bactérias que estão ali no piso da sua casa. Você também tem acesso a diferentes tipos de limpeza. Ele passa pano, ele aspira e também você pode definir qual o tipo, né, de caminho que ele vai fazer e quantas vezes ele vai fazer. Ele também vai operar com ruído abaixo de 50 decibéis, o que é muito bom para você que não quer um barulho muito grande quando ele estiver aspirando. E pelo que eu tô vendo na minha cola aqui, a bateria dele é de 3.200 mAh. Na minha casa, que só a parte de baixo tem 80 metros quadrados, ele deu conta numa boa. Não precisou pausar para voltar a carregar e fazer tudo de novo. Ele termina ali com mais ou menos uns 30 a 40%. Depois de uma semana de uso aqui do X9, eu cheguei à conclusão de que tudo que a marca poderia fazer, tudo que a Abir poderia fazer para tornar esse produto barato, eles fizeram de maneira inteligente. O primeiro exemplo disso é o aplicativo. A gente esquece que quando você está comprando um aspirador de uma marca caríssima, aqui em casa eu tenho outro aspirador que é mais de 3 vezes o preço desse daqui. Você não está pagando só pelo aspirador, mas pelo conjunto de coisas, né? Inclusive o aplicativo. E como que eles conseguiram passar por isso? Usando aqui, ó, o Smart Life, que é um aplicativo gratuito. Esse processo aqui de você adicionar um aspirador é super simples. É só você conectar ele numa rede na sua casa em 2.4 GHz. Eu coloquei ele aqui no estúdio, por isso que o mapa é meio esquisito, que tem um espelho ali atrás. Mas se eu vier aqui nos meus mapas, vocês podem ver que a outra área da minha casa, que tem uma porta fechada pra cá, é muito maior de onde eu tô. A gente já vai voltar nesses detalhes aqui, porque o mais importante é que eles conseguiram economizar uma boa de uma prata passando por uma solução gratuita e eficaz. Rola uma limitação ou outra, mas é tipo assim, é mais no uso, sabe? Na experiência do UX. É a interface que não é 100% otimizada para isso, mas todas as funções que eu tenho no meu aspirador super caro, eu tenho aqui. Do jeito que ele tá aqui, em cima da minha mesa, eu poderia colocar ele para voltar para a base, que tá lá do outro lado, ele vai se localizar sozinho e voltar. Se eu vier aqui nas opções de limpeza, ele tem alguns atalhos aqui, ó, inclusive para limpeza de uma área específica, onde eu posso adicionar aqui a área de varredura e ele vai limpar só aonde esse quadradinho aqui estiver posicionado. Além do mais, nesse mapa aqui, vocês podem ver que tem duas zonas aonde eu interditei ele de passar. Nesse caso aqui é onde ficam as minhas câmeras, eu não quero que ele passe ali de jeito nenhum, e nesse outro caso aqui é só uma limitação com relação a passar pano, eu não quero que ele passe pano nessa área aqui da minha casa. Fora isso, a gente também tem o status da bateria e aqui nas opções você pode programar ele. Nessa área de cronograma aqui, você pode criar agendamentos de limpeza automáticos. A gente tem também o histórico de limpeza, vocês podem ver a lista aqui que eu já estou usando tem uma semana. Ele vai contar com uma voz em português, cara. Deixa eu ver se consigo fazer ela falar aqui. Pelo visto, só alerta, mas é a voz do TikTok. Meio aleatório, né? Ah, beleza. E olhando aqui no aplicativo, eu lembrei que ele simplesmente vem com controle remoto, malandro. Se tu não quiser usar o aplicativo, usa o controle e tá tudo certo. Extremamente aleatório. Mas beleza. A gente também tem opções para poder tanto encontrar o robô, que às vezes fica empacado em algum lugar, mas também na área de manutenção, com a vida útil dos acessórios que você tem que substituir. Como eu falei para vocês, além da área restrita, dá também para você personalizar essas áreas aqui, dar nomes aos cômodos. E quando você fala com
com a sua fulaninha aí da sua casa, né, o acessório da Amazon, você pode pedir limpa a sala, limpa a cozinha, e aí ele vai entender que é para mandar o aspirador para lá. O modelo X9 não vai contar com aquela torre de evacuação, vai ser o K30, que eu acho que é o mesmo aspirador, mas tem aquela torre autônoma, onde ele faz ali a substituição, tanto aqui do reservatório de água, como da parte de armazenamento de poeira, que é essa daqui. E assim, não é que no X9 não seja pequeno na realidade, né? Eu acho que é o suficiente para uma pequena semana. Então eu diria para você, pelo menos uma vez na semana, dar uma esvaziada nisso daqui, principalmente se você fizer aí a sua limpeza todos os dias. E já vou falar mais do K30 com vocês, porque é uma opção até mesmo por conta dos estoques limitados do Brasil. Reservatório de água instalado. Esse aspirador, ele tá vendendo tanto que os estoques estão acabando, eles às vezes precisam de um pequeno delay aí para poder repor. Então assim, realmente estou falando para vocês que é um produto bem legal. E para que fique claro para vocês sobre a qualidade da aspiração dele, eu fiz um teste mais cedo. Enfim, assistam aí, tirem as suas conclusões do resultado. Então separei aqui farinha de trigo, tá? Que foi a primeira coisa que eu encontrei ali no armário. Vou jogar aqui no chão da minha cozinha. Pronto, acho que essa quantidade aqui deve estar bom. Agora no aplicativo, eu vou pedir para ele limpar só essa área aqui. Vamos lá, limpeza de área, área de varredura. Vou selecionar aqui a cozinha como todo, não precisa ser uma área muito pequena. Deixa eu ver aqui nas preferências, ó, a gente já tá no modo de aspiração, na força de aspiração é mais forte. Como eu tô achando pouco, vou até jogar um pouco mais de farinha aqui. Agora deve estar legal. Começou com uma leve espalhada, mas ele já tá melhorando aqui. A farinha de trigo também é um pouco fina, né? Então faz parte, mas ele até que tá saindo muito bem. Bom, já tive um aviso aqui de que a limpeza foi concluída e, honestamente, eu esperava uma passada a mais. A gente sempre pode ir no aplicativo e pedir essa passada manualmente, mas eu esperava. De toda forma, o resultado geral não foi ruim. Tinha uma quantidade considerável aqui de farinha e ele deixou alguns resquícios aqui ainda, olha. Com uma passada a mais automática, né, se ele tivesse feito 2 zigue-zagues, por exemplo, isso daqui já não estaria aqui. É bem pouca coisa mesmo. Não sei se dá pra ver aqui na câmera, são os pontinhos brancos. O piso é um pouco claro, mas ficou aqui um pouco de resquício. Como a farinha é muito fina, e esse meu piso aqui são lâminas, né? Tem uns espaços entre elas e aí deixou um pouco desse pó branco aqui nesses espaços. E como a gente tá falando de um aspirador que tem uma opção para você passar pano, vamos ver se isso resolve esse problema, né? Vou quase fazer um bolo no chão da minha cozinha, mas eu acho que só essa passada de pano com uma aspiração extra já resolve esse problema aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Aqui no meu aplicativo eu vou de novo em preferências de limpeza. No modo de trabalho eu vou botar em varrer e passar pano. O nível da água que tá ali no reservatório tá um pouco alto, então por via das dúvidas deixo no alto aqui mesmo. E no modo de aspiração, mais uma vez a gente tá no forte. Vamos confirmar. Vou agora selecionar a área de limpeza de novo. Dessa vez eu vou tentar botar uma área um pouco menor, porque só ficou o traço nessa área bem aqui. Vamos lá. Ele tem um ritmo de limpeza que ele primeiro faz ali as bordas, é o mesmo do meu outro aspirador que eu já tenho aqui em casa, e depois ele vai pro meio da área onde ele tem que limpar. Isso deve servir para ele poder delimitar primeiro a zona e depois intervir no meio da zona. E apesar dele estar aspirando antes de passar o pano, ele deixa alguns traços molhadinhos ali no pano. Então eu te aconselharia a de repente tirar o mop se você tiver uma sujeira, que pode ser complicado, né? Se você tiver muita farinha, por exemplo, que foi o meu caso aqui, não deixa ele passar com o mop antes, porque senão pode grudar a farinha ali e aí vai ser mais problemático para você limpar. Olha, eu tô achando o passar pano dele um pouco leve aqui. Apesar de ser bom porque seca um pouco mais rápido, em pisos como o meu, que tem ranhuras ali entre as lâminas, né? Dentro das lâminas tem umas ranhuras, é um pouco mais chato dele conseguir limpar em detalhe. Mas ele conseguiu tirar todo aquele aspecto de pó branco que tava antes. Por conta da farinha que entrou justamente nessas ranhuras, já saiu tudo. Mas eu ainda acho o nível de água dele um pouco leve. E assim, tudo bem, tá? Só que pode ser que exija aí dentro do seu ambiente na sua casa que você passe, de repente, mais de uma vez. Então, na hora de você programar alguma limpeza, já deixa ali dentro do seu aplicativo para que ele passe uma primeira vez, de repente varrendo e passando pano, e dali, sei lá, pelo menos uma horinha para dar tempo dele voltar para a base, carregar e reativar a automação, e você coloca a segunda automação ali com a mesmíssima coisa. Nesse caso, certamente ele vai dar conta de tudo se for uma limpeza mais pesada, mas se for só para manutenção, cara, honestamente, dá conta. Olha, eu não sei se vai dar para ver o traço aqui do pano no piso, eu acho que dá sim, tá vendo? Não é tão molhado
molhado, mas conseguiu dar conta de tirar aquele aspecto branco muito bem. Terminou aqui a limpeza, ele já se localiza e volta para a estação de carregamento dele que tá lá do outro lado da casa. Enfim, cara, tá mais do que aprovado, principalmente pelo preço dele. Tá valendo a pena cada centavo, na minha opinião. Por mais que tenha, né, que ter essa atenção quando você tiver uma limpeza um pouco mais pesada, tá tudo certo. Volta e meia com outro aspirador que eu tenho aqui, que é muito mais caro que ele, aliás, quase 3 ou 4 vezes o preço dele, muitas vezes eu tenho que fazer a mesma coisa. Então assim, no fim das contas, não existe um milagre. Vai existir um bom custo-benefício. Nesse caso aqui, zero arrependimento. Só deixando claro pra vocês que aqui nas preferências de limpeza, vocês conseguem definir não só o modo de limpeza, né? Varrer e passar pano, só varrer e só passar pano, o nível de água e a potência aqui da aspiração, mas vocês também vão conseguir, via a parte de editar mapa e edição personalizada, vir aqui, ó, nesse modo personalizado, aonde você vai tocar no cômodo, aonde você quer definir que ele passe ali mais de uma vez, qual o nível de umidade quando ele for passar o pano e também a força da aspiração. Então, quando você seleciona isso daqui, se ele for passar na sua cozinha, por exemplo, ele passa 2 vezes. Se ele for passar na sala, ele passa uma vez só. Aí ele vai, sei lá, pra entrada, onde tem um pouco mais de sujeira, e passa 2 vezes também. Quando ele for passar pano, ele sabe que tem áreas que vão demandar mais do que outras. Quando eu falo pra vocês que é um produto completo, realmente, nessa semana que eu testei aqui, ele é. Na minha lista de pontos negativos, é tudo um pouco mais ligado a esse lance da qualidade, né, da consequência das escolhas de deixar o produto mais barato. Mas são pontos negativos que a gente já espera, não tive nenhuma má surpresa com ele. Inclusive, eu gostei muito da voz em português, que não é todo mundo que propõe. O outro que eu falei pra vocês que é caríssimo, eu tenho aqui em casa, a gente só vai ter o comando de voz em inglês. Não que seja um problema, né, mas tendo um produto no Brasil com a voz em português, enfim, é melhor. Criar os mapas aqui de casa também foi super rápido. Ele vai ter um modo de criação rápido ali. A primeira vez que você liga, você dá a passagem, ele te propõe esse modo de mapeamento. E honestamente, pra mim, com os 80 metros quadrados que eu comentei com vocês, levou aí um pouquinho mais de 5 minutos. As duas vassourinhas, né, se é que eu posso falar assim, de limpeza que a gente tem aqui, auxiliam bastante na hora de catar a sujeira, porque tem alguns aspiradores que só vão vir com uma de um lado. Aqui na parte da frente a gente tem esse grande detector que pode funcionar não só com esses movimentos aqui, mas ele vai contar com sensores internos nessa parte e também com o próprio scan a laser aqui em cima, que vai ajudar o aspirador a esquivar de alguns objetos, não todos. Mais um ponto negativo que eu já esperava, não é tão ruim, ele consegue esquivar, mas também não é de todo o objeto. O que não dá pra fazer aqui é criticar o X9 por às vezes se embolar em alguma coisa, porque até o outro aspirador que eu tenho também se embola. E assim, eu preciso de uma base pra comparar o negócio, né? E se eu soubesse da existência da Abir antes de comprar o outro, certamente eu teria passado por aqui, já que pra mim, que tá aqui pagando em euro, cara, é ainda mais barato. Então, colocando um do lado do outro, eu sei que eu tenho umas coisas que são, tipo assim, vão melhorar a minha experiência por lá, mas no fim das contas, a minha casa tá limpa. E no final das contas, isso faz com que eu recomende esse produto aqui com os olhos fechados. Depois de uma semana de uso, passando na minha casa todo santo dia, dá sim pra recomendar. E eu comentei com vocês que eu ia falar sobre o K30. Vamos trocar uma figurinha. O estoque dos produtos do Brasil, como eu comentei, ele é um pouco limitado. O produto vai acabar, eles vão repor, mas isso aí pode levar 1 ou 2 semanas, mais ou menos. O K30 é o mesmo aspirador, só que ele vai vir com essa torre que eu comentei, que faz ali um trabalho de evacuação, que vai estender o prazo que você vai precisar, ficar fazendo intervenções aqui no aspirador e limpando filtro, reservatório, essas coisas, porque a torre vai fazer isso sozinha. E esse modelo vai estar por R$1.000 a mais, 2.120. A marca comentou comigo que eles têm bastante estoque do K30, se vocês tiverem a necessidade de ter um produto superior, mas se não, o X9 do jeitinho que vocês viram aqui também pode estar, mas não achem estranho se vocês clicarem no link que eu vou deixar bem aqui na descrição e não tiver disponível no momento. Vai ter que realmente aguardar aí os estoques para poder repor. Então clica no link, vê se está disponível, senão o K30 continua como uma opção bacana por ali. Ficou alguma pergunta para você? Vai deixando aqui nos comentários. Você reparou que a minha voz tá meio esquisita hoje, né? Tô dodóizinho, a garganta tá explodindo, nem te conto. Mas se você tiver pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para te responder. No mais, se esse vídeo foi útil para você, cara, like por aqui, se inscreve no canal, por aqui tem review de tudo, tá? Não só de coisa pra sua casa, mas também aí de acessório pro seu celular, de caixa de som que o pessoal gosta pra caramba. Se inscreve pra tu não perder nada e se quiser economizar, se quiseres, é só conheceres os meus grupos. Português do Pai tá brabo. Os 3 primeiros links aqui da descrição, pro WhatsApp, pro Telegram, pro que você quiser, meu parceiro. Eu posto a mesma coisa, tá? Não precisa estar em todos, é só pra facilitar pra você. Se você usa o Telegram, manda ver. Se você prefere o WhatsApp, tá por aí também. Pato Rouco vai deixando um abraço pra cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência.
espero que o conteúdo tenha sido útil. Valeu aí pra Abir por ter mandado esse modelo pra análise. Gostei demais de descobrir a marca, de verdade. Vai entrar pro meu uso pessoal numa boa. Dá pra falar isso aí na moral. É isso. Valeu. Fui. Vou tomar uma pastilha e um xarope. Valeu. Tchau.